Vamos lá, galerinha, para o nosso outro exercício, bem interessante dessa nossa aula. Aqui é o professor Eliseu, tá aqui direitinho o meu canal, vocês podem estar seguindo lá, compartilha essa aula com quantas pessoas vocês queiram compartilhar. Veja que nós estamos fazendo exercício da República Velha, sem mais delongas, vamos lá. Vamos lá, pessoal, então, nós vamos ter aí a nossa quinta questãozinha, do qual nós já respondemos já 4. Vamos para o enunciado. Aqui nesse enunciado, verifiquem aqui, acompanhem primeiro essa tabela. Vejam aqui, ó, imigração no Brasil. Aqui essa tabela é de 1881 a 1990, então verifiquem essa tabela. Olha aqui, ó, essa imigração já botei já em detalhe em algumas aulas. Essa imigração nós vamos ter aqui, ó, principalmente imigrantes vindo da Europa. Não esqueçam disso, ver esses imigrantes é principalmente da Europa. Não significa que não veio imigrante de outras áreas, viu? Ou no caso de outros países. Então vejamos, dentre os imigrantes aqui da Europa, eu já citei 3 países que vieram mais imigrantes para o Brasil. Vocês vão ter aqui a Itália. Vou botar bem aqui na sequência. Ó, nós vamos ter a Itália, viu? Como o país que teve mais imigrantes. Depois tivemos Portugal, né? No caso os portugueses, que vieram para cá por causa da imigração. Nós vamos ter a Espanha, né? São os 3 países que mais tiveram imigrantes que vieram para o Brasil. Não significa que não vieram imigrantes de outros países, viu? Então aqui são os 3 países da Europa que mais veio imigrante para o Brasil. Então vejam, é claro que vai ter outros imigrantes. Então percebam aqui, está falando de imigração vindo para o Brasil. Vocês podem olhar de 81 a 85, vejam aqui, ó, 133 aqui milhões, viu? Nós vamos ter aqui, ó, em milhares, né? Então vejam aí, aqui, ó, 1886, vejam que vai só aumentando. 391, aí, ó, 659, aí dá uma queda 470, dá outra queda 279. Aí bem aqui assim, no período praticamente mesmo desse interstício da Primeira Guerra, teve um aumento bem significativo aí de 611. E bem aqui em 1926, 453, e aqui em 1930 que vai ter uma queda que Getúlio Vargas vai barrar. Então vejamos aqui. Então você já vira a tabela, verifica a questão. Aqui é a FUVEST, uma questãozinha dela. Veja aqui, ó, os dados apresentados na tabela se explicam dentre outros fatores. Então, ele quer saber o que se explica nessa tabela, viu? Dentro dessa tabela está falando da imigração no Brasil, dos imigrantes que chegaram aqui, viu? Então, vejam aqui o que diz. Vamos lá, letra A. Pela industrialização significativa. Gente, a industrialização ela vai ser, viu? Nós vamos ter a industrialização no Brasil, mas vejam que aqui está dizendo que a industrialização foi aonde? No Nordeste? Não. Onde foi a industrialização do Brasil e que hoje se concentra a industrialização em si? Os países mais industrializados, no caso as cidades, ó, região Sudeste. Então essa letra A você elimina. Vamos começar, vamos ver o que diz a B. Pela forte demanda por força de trabalho criada pela expansão cafeeira nos estados do Sudeste do Brasil. Olha aí, galera, a respostazinha bem aqui. Então, eu já botei os exemplos aqui, ó, viu? Por que a letra C está errada, ó? Pela democracia racial brasileira. Gente, aqui nós não vamos ter democracia. O negro ainda vai ser descriminalizado, viu? Aqui o negro ainda vai ser descriminalizado. O negro vai ficar de fora.
o negro não vai ser inserido dentro da sociedade. Então, não tem como nós falarmos em democracia. A letra D, pelos expurgos em massa promovido em países... aqui, ó, quando fala de regimes fascistas, nós vamos trabalhar. Esse termo expurgo, né, significa expulsão. É claro que muitos imigrantes vão vir para o Brasil por causa da perseguição religiosa, vai vir por causa da fome, seca, mas não se encaixa. Porque se você for ver os regimes fascistas, vai ser na Itália, nós vamos tratar ainda, né, de Benito Mussolini. Então, Benito Mussolini, ele era um ditador italiano. Agora, quando fala a Alemanha, não era fascista, aqui era regime nazista, viu? Nazista. E aqui era Adolf Hitler. Então, vejam que só essa questão está dando um monte de erro. E no Japão, não era nem fascista nem nazista, mas tinha os ideais. Aqui era o ditador japonês, viu? Então, na aula lá de questão do surgimento, né, de países totalitários, a gente vai falar de Hirohito, que era um imperador japonês na época. Então, o que diz essa letra D é a mais grotesca que vocês podem imaginar, estou dando os detalhes. A letra E, pela supervalorização do trabalho assalariado nas cidades. Gente, não existia nesse período salário, viu? A questão de salário mínimo, viu? Salário mínimo, isso aqui é mais recente, viu? A questão de salário mínimo, não esqueçam, de salário mínimo vai ser no período de Getúlio Vargas. Mínimo, viu? Então, questão de salário mínimo vai ser no período de Getúlio Vargas. Então, aqui, Vargas. Não esqueçam os detalhes. Então, essa questão aqui, essa letra E aqui é mais grotesca também. Então, a correta é a letra B, porque diz, ó, demanda por forte de trabalho, né, expansão. Aqui nós vamos ter essa forte de trabalho, força de trabalho, mas não esqueçam, é o quê? É a força de trabalho imigrantes, viu? Não era o negro. Percebam que aqui nós vamos ter os imigrantes vindo para cá ficando com os empregos, podemos dizer assim, razoável. Então, veja que nós vamos ter essa imigração. Vamos para a próxima. Bom, pessoal, olha a sexta questão bem aqui. O que diz ela? Então, é uma questão do Enem. Verifiquem aqui, fiquem de olho nos detalhes. A sexta questão é uma questão do Enem, viu? Ela diz, passada a festa da abolição... Gente, não tem como nós dizermos que podemos, né, ter festa com a abolição. Por que a gente não pode dizer que a gente pode comemorar que a abolição foi uma festa, né? Questão de uma festa. Não tem como nós dizermos aqui a questão de festa, porque a abolição da escravidão, o negro, viu, ó, não esqueçam, o negro vai ficar de fora do progresso. Então, o negro fica de fora. Então, o que podemos comemorar? Nada. Então, não se comemora nada com a abolição da escravidão. A abolição, minha gente, vai acontecer em que ano? Em que ano? 1888. Aqui nós temos a abolição da escravidão no Brasil. Viu? Então, não esqueçam que a abolição da escravidão... Então, não tem como nós falarmos de bem, né? Que isso aqui foi algo positivo, 100%. Né? A gente pode dizer que foi uns 30%. Porque bem aqui, ó, essa abolição, o negro não vai ser inserido, viu? Dentro aqui da abolição, o negro não esqueçam disso, ó, não que vai ser inserido dentro da sociedade, não vai ser inserido. Gente, isso aqui é muito sério, viu? Não vai ser inserido dentro da sociedade brasileira, não vai receber terra, e aqui o negro vai continuar sendo escravo, porque ele não ia comer barro, não era nenhum animal, né, para comer capim ou algo assim, então não tem o que se comemorar. Veja na sequência.
os ex-escravos procuravam distanciar-se do passado de escravidão, negando-se a comportar como os antigos cativos. Em diversos engenhos do Nordeste, negaram-se a receber a ração diária e trabalhar sem remuneração. Então imagine, né, você não receber essa ração, significa o almoço, né, não receber a sua comida diária e sem remuneração. Percebam mesmo após a abolição. Então, o que a gente pode comemorar da abolição? Nada. Ó, quando decidiram ficar, isso não significou que concordassem em submeter as mesmas condições de trabalho do regime anterior. Que regime é esse, pessoal? Esse regime é o quê? O regime, ó, antes da abolição de castigos, viu? Ó, antes da abolição, viu? Antes da abolição. Então, mesmo que o negro ficasse, né, nos territórios dos senhores, não significava que ele ia submeter as mesmas regras, viu? Então, o que diz a questão? Ó, segundo o texto. Gente, que segundo é o texto é esse? Está se referindo aqui à questão das lutas dos negros, viu? Os primeiros anos após a abolição da escravidão no Brasil tiveram como características, vamos ver, caráter organizativo do movimento negro. Gente, o movimento negro ele é mais recente. Mesmo que você pudesse ficar nessa questão bem aqui, mas você, por exemplo, se você deixava essa bem aqui de molho, aí você vai analisar as outras para ver se não tem outra mais adequada. Essa aqui ela pode ser uma questãozinha até bem razoável, porque o negro vai criar movimento e vai lutar pelos seus direitos. Mas essa não é a questão adequada. Mas nós deixaríamos ela de molho e a gente veria as outras. A letra B. Equiparação racial no mercado de trabalho. Gente, onde é que já se viu equiparação? Viu? Aqui, ó. O mercado de trabalho, viu? Aqui, dentro desse contexto, o mercado de trabalho, o negro fica de fora. Viu? Ó, dentro desse contexto aqui do trabalho, ó, o negro fica de fora. O negro não vai ser inserido. O negro não vai ter trabalho. O negro vai ficar nos piores serviços. Então, vejam que essa letra B, ela também é incorreta. Então, não tem essa equiparação racial. Já pensou? Aqui, dentro desse contexto de equiparação racial, o negro, a ideia aqui de equiparação, quando você entende de equiparação, é você ser o quê? Ser igual. Você ser igual. Igual com quem, pessoal? Aqui dentro desse contexto de igualdade, é igual, veja, negro e branco. Não foi, pessoal, isso não aconteceu, viu? Então, aqui essa igualdade negro e branco não aconteceu. Se tivesse acontecido essa questão da igualdade racial, o negro teria sido inserido na sociedade, o negro teria emprego, o negro não seria discriminado, o negro não ficaria na mesma condição de escravo, trabalhando para o senhor por causa de uma migalha para não morrer de fome. Não significa que ele não lutou pelos seus direitos, viu? Nós vamos agora à letra C. Busca pelo reconhecimento do exercício da cidadania. Essa outra aqui também está bem bacana, galera. Vamos ver se as outras duas ali têm algo a ver. Então, a letra D. Estabelecimento do salário mínimo. Gente, isso aqui é até uma piada, né? Então, veja como as questões, elas fazem isso. Não pense que às vezes as questões elas vão vir tão difícil, não, pessoal. Uma questão ela vai vir desse jeito. Então, vejam, gente, a questão de salário mínimo, vocês pegando esses detalhes de macete comigo, vocês não vão errar. Salário mínimo, pessoal, vai ser criado na era Vargas, da década de 30 em diante, viu? Aqui vai ser de 1930 em diante, pessoal, que vai ser criado o salário mínimo porque a população vai lutar. Então, aqui fala, você pode perceber, em 1888 em diante, galera. Então, vocês podem estar botando esses detalhes.
Então, essa aqui é a mais grotesca. Então, a letra I. Entusiasmo com a extinção das péssimas. Gente, não foi extinto, viu? Aqui os trabalhos forçados não será extinto, gente. Por que não será extinto, pessoal? Não será extinto, pessoal. Os trabalhos aqui, ó, não será extinto. Os negros vão continuar trabalhando, viu? Os negros vão continuar trabalhando nas péssimas condições, viu? Eles vão estar trabalhando nas péssimas condições. Não significa que eles não vão lutar, gente, pelos seus direitos. Viu? Olha que questãozinha mais fácil dessa. Então, você ficaria na dúvida a letra A e a letra C. Por que, gente, que eu marcaria a letra C como a mais correta? Que diz, ó, caráter organizativo do movimento negro. Gente, aqui ainda o negro não vai estar ainda se organizando na questão do tempo. Então, mesmo que você ficasse nessa dúvida, mas não dava para você errar, porque ó, busca pelo reconhecimento do exercício da cidadania. O negro vai lutar pelos seus direitos. O negro vai lutar para ser inserido na sociedade, viu? Apesar que você poderia ficar aí na letra A como dúvida, mas essa letra C é a mais correta. Não pode esquecer que sempre uma alternativa, principalmente que são meus alunos, uma questão ela vem dupla, às vezes dupla, mas você tem que ver qual é o mais correto. Então, a letra C é a questão que mais se encaixa. Então, pessoal, valeu. Na próxima aula eu irei finalizar essa parte de exercício para vocês. Então, desejo uma boa tarde para vocês e fui!